Você já parou para pensar que o maior desastre climático dessa geração pode estar começando? E a maioria das pessoas só vai perceber quando isso for tarde demais? Sinceramente, eu não tô querendo te assustar. Eu tô repetindo exatamente o alerta que os principais centros de pesquisa climática vêm fazendo há alguns meses e as pessoas parecem não perceber isso. Existe mais de 80% de probabilidade de que o Super El Niño faça desastres esse ano. E se isso se confirmar, a gente pode ver secas históricas, enchentes, incêndios, quebra de safras, aumento do preço dos alimentos e eventos climáticos extremos em vários continentes. Mas foi uma outra descoberta que realmente me chocou. Quando eu fui estudar esse fenômeno, eu encontrei algumas descrições que já foram escritas há milhares de anos e que parecem se aplicar exatamente com o que acontece na criação quando ela entra em desequilíbrio. E não, eu não estou te falando do livro do Apocalipse, tá? Eu estou te falando dos textos hebraicos mais antigos da Bíblia e que a maioria das pessoas lê como uma religião, como um texto bonito de domingo para ler na escola dominical. Mas as pessoas precisam ler esses textos para entender também como o mundo funciona. A pergunta aqui ela é muito simples. Será que a gente está diante de um dos maiores eventos climáticos do nosso tempo? Ou a gente está assistindo a um cumprimento de um padrão que já havia sido observado há milhares de anos atrás? E hoje eu vou te mostrar o que a ciência afirma sobre o Super El Niño e eu também vou te mostrar o que realmente aconteceu na última vez em que um evento dessa magnitude atingiu o planeta. Eu vou comparar isso tudo com os textos hebraicos originais, porque existe uma conversa que a ciência está tendo com o mundo e existe também uma outra conversa que os textos antigos já tinham. E quando você une essas duas coisas, o resultado é bem mais perturbador do que a maioria das pessoas imagina. Então assiste esse vídeo até o final, porque a última informação desse vídeo vai mudar completamente a maneira como você interpreta tanto as notícias como os textos sagrados. Então vamos começar com o básico aqui, o El Niño. O nome em espanhol, você deve saber, né? Significa o menino, El Niño. E foi dado pelos marinheiros peruanos no século XIX. Isso porque esse fenômeno ele costumava aparecer mais intensamente na época do Natal, na época do nascimento de Jesus, se a gente for levar para o sentido religioso, né? E o nome ele acabou ficando. E o que é o El Niño tecnicamente? É o aquecimento anômalo, diferente, não normal, das águas do Oceano Pacífico. As águas, elas esquentam de forma irregular do que seria detectado como normal. E esse evento, esse aquecimento, muda os ventos. Os ventos, eles mudam a circulação atmosférica. E a circulação atmosférica muda o regime das chuvas em todo o planeta. É um efeito cascata. É como jogar uma pedra no meio do oceano. As ondas vão chegar até a tua cidade. Mas aqui que está o problema. O El Niño ele não é uma novidade para ninguém. Ele é cíclico. Ele acontece sempre. Sempre aconteceu. A humanidade já conviveu com ele durante muitos séculos. O que não é normal é o que está sendo projetado agora, os modelos climáticos atuais. Eles estão sendo alimentados com dados de temperatura no satélite, níveis do mar, medições oceânicas. E eles estão apontando para um El Niño com anomalias de temperatura que não tem nenhum paralelo na história recente. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica brasileiro publicou uma nota técnica sobre isso. O NOAA americano também. Ambos convergem com a mesma conclusão. A probabilidade do Super El Niño ser um evento extraordinário, com pico no segundo semestre desse ano e no início de 2027, está acima de 80%. E daqui a pouco eu vou te mostrar o que isso significa para o Brasil, região por região. Mas antes,
eu preciso que você entenda o que aconteceu a última vez que esse evento, com essa intensidade, apareceu no mundo. 1876 a 1878. Esse é o período que os historiadores do clima chamam de Super El Niño do século XIX. Com um pico em 1877. As águas do Oceano Pacífico, elas aumentaram 3 graus Celsius acima do normal. E parece pouco, né? Foram só 3 graus. Mas esses 3 graus fizeram a humanidade perder 50 milhões de pessoas. 50 milhões de seres humanos morreram, não numa guerra, não numa pandemia viral no sentido moderno, e a gente sabe, né, que a gente está preocupado agora com o ebola. Essas pessoas, elas morreram de fome. A seca foi devastadora. As enchentes foram catastróficas. Teve colapso das cadeias de produção de alimento. China, Índia, Brasil, norte da África, todos sendo atingidos ao mesmo tempo. E a gente está falando de uma época em que a população mundial era menor do que hoje, em que as cidades eram menos densas e que a dependência dessas cadeias globais de abastecimento que a gente tem de alimentos era quase inexistente. Imagina o que um evento desse porte pode fazer numa sociedade como a nossa hoje. Porque a gente vive num contexto atual que onde um acidente numa faixa de rodagem, ele pode paralisar uma cidade inteira. Onde a interrupção de uma colheita no Mato Grosso, ela pode transformar o preço dos alimentos em São Paulo em menos de 30 dias. Onde a seca no Rio Solimões afeta a energia elétrica que chega na tua tomada. O que a gente precisa entender é que a nossa vulnerabilidade, ela não diminuiu com o desenvolvimento. Ela aumentou. Ninguém planta mais. A gente depende totalmente de cadeia de supermercados. Isso porque a gente se tornou mais interdependentes, mais conectados. Os sistemas muito conectados, eles também são sistemas muito frágeis. E daqui a pouco eu vou te mostrar o que os textos hebraicos dizem sobre esse padrão de vulnerabilidade. E por que a sabedoria judaica já entendia isso melhor do que o que a gente entende hoje. Mas antes, deixa eu te mostrar o que está sendo projetado para o Brasil agora. Nós temos o relatório do Instituto Técnico Meteorológico do Brasil e ele é bem específico. Não é uma especulação, isso é ciência aplicada com dados reais. E ele divide o Brasil por regiões. Então deixa eu te mostrar o que está sendo projetado com as palavras do próprio documento. Na região norte, Amazônia, aumento do risco de incêndio, redução do nível dos rios. A Amazônia, que é o maior regulador climático do hemisfério sul, vai estar sob pressão extrema. E aqui tem algo que a gente precisa falar com muita clareza. Quando a Amazônia sofre, o Brasil inteiro sente. Ela regula a umidade de quase a metade do continente. Ela é o coração que bate e envia sangue para o resto do corpo. E se o coração está sob estresse, a gente já imagina o que acontece, né? Na região nordeste, seca severa, rios nos níveis mais críticos, sistemas convectivos mais intensos, o que significa que as tempestades vão ser mais violentas quando elas vierem. E para quem conhece a história do Nordeste brasileiro, sabe que a região ela carrega uma história de convivência com a escassez da água. O El Niño, historicamente falando, sempre foi mais cruel com o Nordeste. E o Super El Niño não vai ser diferente. Já o Centro-Oeste, que é a parte do Cerrado, as temperaturas vão estar acima da média por um período mais prolongado. E é aqui onde fica sério para a economia brasileira como um todo. Porque no Centro-Oeste é onde está o maior celeiro de grãos do país. Soja, milho, algodão. E a temperatura elevada por muitas semanas seguidas no período mais crítico pode destruir o plantio de uma safra inteira. Uma safra inteira. Então já parou para pensar no que isso significa no preço do feijão no próximo ano? Agora vamos para a região sudeste. Anomalias positivas de chuva, ou seja, vai chover mais, mas não de forma regular, de uma forma variável e muito intensa. Vai ter eventos extremos, enxurradas que vão ser pontuais, inundações urbanas em cidades
que já vivem no limite da estrutura hídrica. Já na região sul, a minha região, a região que eu amo, não moro no Rio Grande do Sul, mas as chuvas vão estar acima da média. E é o que o relatório chama de eventos extremos relacionados a inundações. E aqui eu preciso parar para vocês um pouquinho, porque o Rio Grande do Sul, ele ainda está se recuperando de enchentes do passado. E o que está sendo projetado para os próximos meses é mais chuva ainda. E aqueles que perguntam por que ninguém avisa? Gente, nós estamos sendo avisados. Esse documento é público, tem um técnico, tem relatório disponível com meses de antecedência. O problema não é a falta de informação. O problema é a falta de intervenção preventiva. E esse padrão de avisos sendo ignorados, de desastres anunciados, é uma tragédia que poderia ser evitada. E não é só um problema de gestão pública, porque não é só o governo que tem que se preparar, é a gente que tem que se preparar. É um padrão bem mais antigo. E é exatamente esse padrão que eu quero te mostrar nos textos sagrados. Porque os profetas já tinham escrito sobre isso, essa dinâmica. E eu vou te mostrar essa dinâmica com precisão que vai te deixar de queixo caído. Mas antes de eu continuar, para aqui por um segundo. Porque se você chegou aqui nesse vídeo, você é o tipo de pessoa que não tem medo de conversa séria. Você quer entender o mundo de verdade. Não só o que o algoritmo te empurra. E é exatamente para essas pessoas que eu faço esse canal. Para quem estuda. E quem compartilha esse vídeo é alguém que se preocupa com o que está ao seu redor. O tipo de pessoa que quer que as pessoas entendam o que está acontecendo. E que não vai ficar quieto porque tem algo importante para ser dito. E se você ainda não está inscrito nesse canal, clica no botão de se inscrever agora. Não custa nada para você. E significa muito para que esse tipo de vídeo continue chegando a mais pessoas. Vamos para onde esse vídeo precisa ir. E eu quero começar com você com uma pergunta. Você sabe o que é um profeta? Porque no imaginário popular, profeta é alguém que prevê o futuro. Só isso. Mas essa definição não é a definição bíblica. Na tradição hebraica, o profeta, o Navi, é aquele que vê o presente com clareza absoluta. E ao ver o presente, ele consegue articular as consequências do que está para acontecer. Não porque ele tem poderes sobrenaturais de vidência, mas porque ele entende padrões. E os padrões se repetem. E agora me diz, quantas vezes você já leu nos textos bíblicos as descrições das secas que foram devastadoras devido à desobediência coletiva, das enchentes catastróficas como consequência do colapso moral e social, de impérios sendo derrubados não por exércitos, mas por colapsos de colheita e de fome? Isso não é coincidência. Os profetas, eles estavam descrevendo algo que acontece repetidamente. E eles faziam uma correlação entre o estado espiritual daquela sociedade com a sua resiliência diante das forças naturais. E eu vou te dar alguns exemplos disso, tá? No livro de Amós, um dos profetas menores do século 8 antes da Era Comum. Tem uma passagem que diz assim: eu também vos retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Amós, ele não está descrevendo um milagre isolado. Ele está descrevendo um padrão. Quando a comunidade ela rompe os seus vínculos de solidariedade, quando os ricos acumulam e os pobres morrem de fome, quando a liderança ela é corrompida e o povo sofre, o que acontece? A terra responde. Os sistemas naturais da Terra, eles começam a responder. E isso não é teologia. É algo que até os ecologistas, eles chamam de feedback loop. Ciclos de retroalimentação, onde as ações humanas modificam o ambiente. E o ambiente modificado pressiona e volta sobre a população. O texto bíblico já entendia isso 2.800 anos de antecedência. E agora me diz, o que é um super El Niño climaticamente falando? É o colapso de um padrão regulatório. As correntes oceânicas, que normalmente elas ficam em equilíbrio térmico, elas entram em anomalia.
a ordem climática se desfaz. O caos hídrico, ele se instala. Algumas regiões ficam submersas, outras ficam completamente secas. A distribuição de água, que é o recurso mais básico da vida, se torna caótico e imprevisível. E eu não estou dizendo que o El Niño é uma punição divina. Não é isso que eu estou dizendo aqui. E nem estou dizendo aqui que a Bíblia preveu o super El Niño. O que eu estou dizendo aqui é que os profetas já ensinavam uma verdade que a ciência moderna está comprovando hoje. Quando o ser humano rompe o equilíbrio com a criação, a natureza responde. E agora a ciência consegue medir isso com satélites, com modelos climáticos, com dados que não tinham há milhares de anos atrás. E que essa conversa entre o que a ciência está dizendo e o que os textos sagrados descrevem, ela é urgente. Porque quando a gente separa essas duas coisas, a gente perde algo. A ciência, ela perde a dimensão ética do problema. E a fé, ela perde a concretude do que está acontecendo no mundo real. E tem uma passagem bem específica nos escritos proféticos que eu quero te mostrar agora. Uma que eu acho que talvez é a mais relevante para o que está acontecendo no mundo hoje. Mas eu preciso antes te dar mais um contexto antes da gente chegar lá. Vamos voltar a Noé, Noah em hebraico. O que Noé fez quando ele recebeu o aviso divino? Ele construiu o barco. Por 120 anos, segundo a tradição rabínica, ele construiu enquanto avisava as pessoas ao seu redor, enquanto o mundo continuava na sua rotina, todo mundo ali distraidão, né? Rolando a tela do TikTok. Enquanto todo mundo achava que ele era maluco. E tem uma palavra no texto hebraico para o que Noé fez. Tamim, íntegro, completo. Aquele que age com coerência, que sabe o que está fazendo. Ele viu o aviso, ele entendeu o aviso e ele agiu de acordo com o aviso. Ele não ficou paralisado com medo e nem entrou em negação, tá? Porque o que muito crente faz é assim, não, eu vou orar para Deus mudar isso. Se Deus já avisou que vai acontecer, meu filho, se já tá ali que o evento climático tá acontecendo, não adianta ajoelhar e orar. Você tem que se prevenir. E ele também não esperou que alguma autoridade ou que o governo validasse aquilo que ele já sabia. O que Noé fez? Noé se preparou. E aqui está uma questão que eu quero te colocar. O relatório sobre o Super El Niño, ele é público, ele está disponível. Os dados são verificados e eles são modelos confiáveis. Os mesmos modelos que previram o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E o que você vai fazer com isso? Eu não estou falando para você entrar em pânico, porque eu nunca fui daquelas pessoas que ficam aqui pregando o fim do mundo. Eu estou falando de Tamim. Eu estou falando da integridade da ação, da coerência entre o que você sabe e aquilo que você faz. Se você tem parentes no Sul, no Nordeste ou no Cerrado, o que você vai fazer com essa informação? Se você é alguém que toma decisões sobre onde morar, sobre como investir, como se preparar com a sua família, o que você vai fazer com esses dados? É isso que importa. Você já sabe o que vai acontecer. Então, você precisa agora tomar decisões, ações. E agora eu vou passar para aquilo que eu te prometi no início desse vídeo. E eu preciso que você preste atenção nisso com muito cuidado, porque é algo que eu nunca ouvi ninguém juntar isso antes. Tá no livro de Joel, o profeta que provavelmente escreveu entre o século 8 e 9 antes da Era Comum. Tá no capítulo 1 de Joel. O profeta, ele descreve uma catástrofe agrícola de proporção colossal. Gafanhotos, secas, colapso das colheitas, rio seco, o fogo devorando os campos. E aí ele diz algo que para mim foi extraordinário. Ele não pergunta por que isso está acontecendo. Ele pergunta, onde está o vosso Deus? A resposta que a teologia judaica dá a essa pergunta não é que Deus está punindo. A resposta é,
está nos padrões, está na estrutura que mantém a chuva no ciclo certo, está na ordem que sustenta a colheita na estação certa, está no equilíbrio que permite que a vida continue existindo nesse planeta que é frágil e ao mesmo tempo é extraordinário. Quando essa estrutura ela é perturbada por qualquer razão climática, humana ou em conjunto, o próprio tecido da criação que está sofrendo. E a tradição judaica tem um conceito para isso. É o Tikkun Olam. A gente precisa fazer isso, o Tikkun Olam, o reparo do mundo. E o Tikkun Olam é a ideia de que todo ser humano tem uma responsabilidade ativa sobre o estado que o mundo está agora. Não apenas como um espectador da tragédia que está acontecendo com eles, mas sim participantes de um sistema que eles ajudaram a construir e que eles têm o poder e a responsabilidade de reparar. O Super El Niño não caiu do céu como uma punição arbitrária, ele sai de um sistema que inclui escolhas humanas. Um exemplo é o desmatamento da floresta amazônica, que acelera essas anomalias. A emissão dos gases que aquecem os oceanos, as escolhas políticas que ignoram relatórios ecológicos e também as escolhas individuais de cada um de nós. Porque o Tikkun Olam, ele começa aqui. Ele começa com a decisão de não olhar para o outro lado quando o relatório está dizendo que vai chover demais no sul e que vai fazer seca demais no nordeste. E eu não vim aqui para te passar medo, porque o medo em si ele paralisa. E a paralisia é o oposto do que esse momento está exigindo. Eu vim aqui com esses dados e com esses textos para vocês, porque eu acredito que nós que temos acesso à informação, nós temos também responsabilidade. O relatório do INMET, ele existe. Os dados do NOAA também existem. O texto de Amós e Joel e Gênesis também existem. Eu vou deixar eles, inclusive, na descrição aqui do vídeo. Nenhum deles foi escrito para você guardar numa gaveta. O que os profetas faziam não era prever o futuro, era acordar as pessoas no presente. Era sacudir a sociedade da distração coletiva e dizer: você está vendo o que está acontecendo? O que você vai fazer com isso? E é essa pergunta que fica aqui. Não que o mundo vai acabar por causa de um super El Niño, que o apocalipse vai acontecer por causa de um El Niño. A resposta para isso é não, mas é alertar porque 50 milhões de pessoas morreram em 1877. A humanidade sobreviveu. Pode ser difícil o que a gente pode passar? Sim. Pode afetar vidas de forma coletiva, pode afetar colheitas, pode afetar economia, ainda mais no contexto geopolítico que a gente vive? Sim. A pergunta certa não é: isso vai acabar com tudo? A humanidade vai desaparecer? É o apocalipse? Não. A pergunta é: eu estou me preparando, sabendo com o que está por vir? Tamin, seca no Nordeste, enchente no Sul, colapso da colheita no Cerrado, incêndios na Amazônia. E isso não é profecia apocalíptica. Esse é um relatório técnico do governo brasileiro. Ele está disponível, ele está público, escrito por cientistas sérios, com uma probabilidade acima dos 80%. E os textos, que têm 2.800 anos de existência, dizem a mesma coisa com uma linguagem diferente. Quando a Terra sofre, é porque a gente deve cuidar dela e a gente não está fazendo a nossa parte. Essa não é uma informação para você guardar para si. E eu não te vendi nada aqui. Eu trouxe pesquisa, fonte, texto sagrado, dados climáticos reais. E agora, eu só quero te pedir uma coisa. Se esse vídeo ele te fez pensar, compartilha com alguém que precisa pensar também. Um familiar no sul, um amigo no nordeste, alguém que você ama e que merece estar informado sobre isso. E deixa um comentário dizendo o que você acha que pode acontecer. Você discorda? Você concorda? Tem alguma passagem bíblica que eu não mencionei aqui? Comenta, porque eu leio tudo. Seja bem-vindo à minha casa digital. E se você ainda não está inscrito,
se inscreve agora. Esse canal ele existe para conversas exatamente como essa. Você sempre será bem recebido aqui. Suas questões, seus comentários, a gente pode concordar e discordar do mesmo assunto, porque aqui eu não faço julgamento daquilo que você acredita ou daquilo que você pensa. Eu trago os textos bíblicos para vocês e vocês que decidem o que fazer com eles. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Estou aguardando a tua opinião e até o próximo vídeo.